Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Tô passando por aqui para conversar com vocês mais um pouquinho. Tô um pouco sumida por aqui, porque tá um corre-corre, mas estamos de volta. Queria falar com vocês um assunto que eu comecei a falar nos stories no Instagram e chamou a atenção de muita gente. Falei sobre mudanças. Para que você aprenda uma coisa nova, para que você tenha um novo conhecimento, que você aprenda e apreenda isso, coloque isso na sua vida, você tem que abrir mão de alguma coisa. Quando a gente fala isso, muita gente fala, pô, mas como assim? Eu vou ter que esquecer uma coisa? Não, você não vai esquecer. Você vai pegar esse novo conhecimento e você vai colocar na balança se existe um outro conhecimento conflitante com ele dentro de você. Que você vai fazer um questionamento para você, ora bolas. Esse conhecimento que eu tinha ele por causa disso. É isso que eu acredito. Agora, estou me apresentando essa nova opção que fala isso e aquilo. Qual desses dois conhecimentos é realmente mais forte? O que eu já tinha e o que eu já usava na minha vida ou esse novo conhecimento? Será que esse novo conhecimento realmente faz sentido para mim? Então, para você pegar um conhecimento novo e ver se ele faz sentido para você, você tem que abrir mão de certas coisas. Convenhamos, acho que assim vai ficar mais fácil de entender. Vou dar um exemplo da minha vida. Vocês sabem que eu sou médica, antes de ser ortomolecular, eu sou anestesista. E aí, dentro da anestesia, a gente tem algumas práticas que são próprias da anestesia e que são muito fortes e que têm aplicações muito específicas. Por exemplo, eu vou falar bem rápido aqui, eu não vou dar detalhes sobre isso porque é um assunto muito específico, senão eu ter que ficar explicando muita coisa para vocês e ficar confuso de entender. Por exemplo, pacientes que já sofreram tem uma alteração cardiovascular, que já sofreram alguma lesão cardiovascular. É indicado que você faça estatinas, que são medicamentos que, como as pessoas conhecem, controlam os níveis de colesterol. E dentro da medicina ortomolecular, dentro desse novo conhecimento que eu trouxe para minha vida e que eu aplico nos meus pacientes, veio para mim, foi o primeiro grande embate, foi essa relação do colesterol e das estatinas. Eu sempre fujo de falar sobre temas polêmicos, mas eu acho que tá numa hora que não tem como fugir disso. O que acontece? A ortomolecular não foi uma coisa que caiu de paraquedas e que agora, a ortomolecular faz isso. Não, existem inúmeros trabalhos, existem inúmeros livros falando sobre esse assunto, muitos artigos. Para quem tiver dúvida, para quem quiser, me manda uma mensagem que eu posso mandar todo esse material para vocês, sem problema nenhum. E aí, dentro desse novo conhecimento, as estatinas não são boas para nós. Não são boas para nós porque essa história de ficar controlando os níveis de colesterol da forma como as sociedades de cardiologia fazem hoje no Brasil e no mundo, não é legal, porque isso é deletério para a nossa saúde de uma forma geral. Porque de uma forma geral isso vai fazer com que a gente tenha dificuldade para produzir os nossos hormônios sexuais, para produzir todos os hormônios que têm base de gordura, né? Para que a gente produza nossa vitamina D, para que a gente produza a bainha de mielina que a gente usa para o nosso sistema nervoso. Então, não é de estranhar, e quando eu vou falar assim, isso já vai chamar a atenção de vocês, mas tem um monte de trabalhos que mostram isso, um monte de crianças que têm déficits de crescimento, que têm alterações neurológicas. Eu não estou falando de causas genéticas, eu estou falando de crianças que nasceram normais e que no meio do caminho isso aconteceu. Pacientes com doenças degenerativas do sistema nervoso central, Parkinson, Alzheimer, isso tem uma causa específica? Tem. Em alguns casos a gente sabe determinar qual é essa causa, em outros a gente não sabe. E uma coisa que hoje em dia a gente pode afirmar com clareza é que diminuir muito os níveis de colesterol pode atrapalhar essas doenças. E o que isso tudo tem a ver com o que eu falei no início? Isso é uma coisa totalmente diferente para mim. Isso é uma coisa que, se você for perguntar para médicos que trabalham com longevidade, que trabalham com medicina ortomolecular, eles vão falar para você, não, realmente, estatina é um crime usar estatina e não tem que baixar os níveis de colesterol. Só que se vocês perguntarem para um médico que trabalha diretamente com a
por exemplo, algum cardiologista ou com um endocrinologista, a imensa maioria deles vai achar que é criminoso justamente você não usar essas medicações. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, para eu começar a usar isso na minha clínica com os meus pacientes, eu tive que jogar fora um conhecimento que eu já tinha. Esse conhecimento que eu já tinha estava errado? Não. Com os trabalhos, com tudo que existia de conhecimento naquela época, aquele conhecimento fazia sentido. Agora, com o passar do tempo, e esses conhecimentos não são novos não, esses artigos não são novos não, tá? Só para que vocês saibam, mas isso não era implementado dentro da clínica. Para que tudo isso, todos esses conhecimentos novos, né, junto com aqueles, não batia. E eu tive que colocar numa balança, falar, ora bolas, o que é que faz mais sentido? E aí eu comecei a ver como é que os pacientes estavam evoluindo, como é que, fazendo da forma tradicional, usando as estatinas, como os pacientes evoluíam, e sem usar as estatinas, como é que a coisa ia de outra forma. Eu falo, ora bolas, isso faz sentido. Quer dizer que esses trabalhos, eles realmente estão fazendo sentido. E vocês podem ter ouvido dizer já, muita gente pode ter falado isso para vocês já, que a indústria farmacêutica, ela é patrocinadora dos trabalhos científicos todos, né? Então, assim, não faz muito sentido que a indústria farmacêutica incentive um trabalho que é contra o que ela produz. Eu não vou fazer aqui a teoria da conspiração, dizendo que é por causa disso, que o mundo gira em torno de dinheiro. Eu não vou falar nada disso. Isso aí cabe a vocês procurarem, se vocês tiverem interesse de saber alguma coisa em relação a isso. Mas, o que eu quero deixar claro para vocês é, todo esse tipo de mudança, ele vem em todas as áreas da vida, seja para um conhecimento médico, por exemplo, para você saber se você vai implementar um novo tratamento para um paciente, você tem que fazer esse questionamento, seja para a sua vida. Ora bolas, eu levava a vida de uma determinada maneira e eu tinha o resultado X. Eu estou feliz com esse resultado? Esse resultado, ele está agregando, é isso que eu quero? É isso que me preenche? Se isso te preenche, isso está agregando na sua vida, ora bolas, continue desse jeito. Mas, se você tem alguma dúvida, se você não sabe se o que você está fazendo está exatamente correto, ou se você acha que você poderia fazer de uma outra forma e que você tem um resultado diferente, se questione e tente fazer diferente. A primeira coisa, a primeira chave para a mudança, eu queria que vocês ficassem com isso bem claro na cabeça de vocês, é abrir os olhos, abrir a cabeça. Porque se a gente fica apegado aos nossos sentimentos, eu não estou falando nem de sentimentos ainda, isso aí fica para um outro dia, apegado aos nossos pensamentos, apegados ao conhecimento que a gente tem e a gente não se abre para o novo, não tem espaço para entrar coisa nova, gente. Se não tem espaço para entrar coisa nova, a gente vai ficar vivendo aquela vida que a gente vivia e não adianta reclamar se você não está satisfeito com ela, tá bom? Eu queria só deixar um exemplo aqui bem específico para vocês de como isso foi muito importante para mim. Se não ficou muito claro, vocês me falem que eu num outro momento eu converso com isso mais especificamente com vocês e tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se tiverem algum tema que vocês querem que eu aborde por aqui, me mandem uma mensagem que eu tô por aqui, que eu poder ajudar vocês, tá bom? Grande beijo para vocês.